Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Estamos no ar com a palavra de Deus, a palavra que não cai no chão, que não volta atrás, que não falha, a palavra que é vida. Aliás, o mundo foi feito por intermédio dessa palavra, que coisa maravilhosa. Tudo que eu e você podemos contemplar foi feito por intermédio desta palavra, da palavra de Deus. Todos nós vemos as maravilhas que Deus fez. Muitos não atinam para isso, não percebem. Aliás, é muito mais fácil ver os problemas, as dificuldades, as adversidades, né? Na palavra de hoje, na mensagem de hoje, você vai perceber que nós é que somos, na verdade, nosso maior adversário. Porque se confiarmos na palavra que criou tudo, que fez tudo, então tudo se resolve. Eu quero até dar um exemplo aqui do apóstolo Pedro, que não era apóstolo ainda, era um pescador, um discípulo, né? Estava se discipulando, digamos assim, aprendendo com o Senhor, acompanhando o Senhor. Um dia no barco com os colegas, com os companheiros, eles começaram a ser açoitados, diz a palavra, né? Açoitados pelo vento, açoitados pelo mar, perdão, porque o vento era contrário. Olha só, se você trouxer isso para a sua vida, mesmo não estando no mar, você vai ver que já teve muitos açoites, muitas dificuldades, muitas barreiras, enfim, muitos obstáculos nos seus caminhos. E esse ser açoitado é realmente apanhar dos problemas, das dificuldades. E Jesus vem ter com eles andando por sobre as águas. Quando viram Jesus, eles não esperavam que num momento tão difícil da vida deles, num risco eminente, um risco terrível de vida, eles veriam Jesus Cristo chegando ali, se aproximando. Aliás, o que deixa as pessoas desesperadas, apavoradas, é o fato de pensarem que Deus não vai aparecer assim do nada para resolver os seus problemas. Mas Jesus aparece. Jesus apareceu, aquilo era inesperado, né? Já afinal eles deixaram Jesus no monte e deixaram um homem, o Jesus físico. E não tinha como Jesus ir até eles sem pegar um barco, não é verdade? Quer dizer, era improvável que Jesus se aproximasse deles. Olha que coisa maravilhosa. Eles conhecendo Jesus, sabendo que Jesus era de carne e osso como eles, e nunca se ouviu, nunca tinha ouvido falar alguém, aliás, nunca ninguém tinha andado por sobre as águas, sobre o mar. Como é que os discípulos, que é fácil do lado de cá a gente criticar, peraí, gritaram, um fantasma. Mas como é que eles iam imaginar que Jesus Cristo ia aparecer exatamente naquele momento mais difícil da vida deles? E daquela forma, daquela maneira. Era inesperado. E era improvável aquilo. E às vezes a coisa vai amadurecendo, né? O problema vai se agravando, vai crescendo. E é como se aquela esperança, né, ela fosse sendo adiada, né? Como diz a palavra. E a pessoa vai enfraquecendo, ela não consegue imaginar que Deus vai aparecer e vai dar uma solução. E naquele caso específico, né, Jesus não tinha, teoricamente, como chegar ali próximo dos discípulos, porque ele era de carne e osso e não tinha barco para ele. E se todos os discípulos remando estavam com aquela dificuldade, imagina se Jesus fosse sozinho num barco. Por isso que pensaram que era um fantasma. E quando Jesus disse, sou eu, e Pedro falou, se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo. Ele desce, e enquanto ele olha para Deus, ou seja, para Jesus, ele caminha sobre as águas.
Aí quando a Bíblia diz reparando, porém, na força do vento, aí quando ele repara na força do vento, ele começa a submergir, a afundar. Então, o que tem a ver isso aí com a mensagem que o senhor falou, Isaías 45, né? 45? 45, versículo 19. 19, presta atenção para você ver. A bispa vai ler para nós aqui, a partir do versículo 19, né? O título é interessante, né? Olha só. Sim, é interessante. A paz a todos, que Deus possa abençoá-los. Diz assim: o Senhor e os ídolos. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Não falei em segredo, Não. nem em lugar algum de trevas na terra, né? Continua, por favor. No versículo 20? Não, leia de novo o texto, por favor, para eu entender melhor. Não falei em segredo, nem em lugar algum de treva na terra. Ou seja, ele falou eu não escondo num a lugar verdade para aberto. você. Não, é que dizer do conhecimento. Todo Sim. mundo tem possibilidade de saber que só existe um Deus, né? Sim. E não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Interessante que esse escapaste das nações é das tradições dos homens, né? Da idolatria, das imundícias que as nações praticam, né? Porque isso naquele tempo já era assim, né? Hoje, pouco pior, né? Está um pouco pior. Cada vez mais as nações se distanciam de Deus, né? Mesmo os que dirigem, os que são constituídos por Deus, eles demonstram uma ignorância tamanha, né? Acerca de Deus e são cheios de jactância, de vaidades, de orgulho, de prepotência. Por isso as guerras, por isso as epidemias, pandemia, todo tipo de peste, né? Que vem, que assola a humanidade, que assola a terra. Mas alguns escapam ou escaparam. Ou seja, os que acreditam no Deus Criador, no Deus onipotente, no único Deus, esses são os que escaparam das nações. Isso. Da religiosidade, da tradição religiosa, da idolatria. São os que escaparam. E está difícil convencer as pessoas hoje acerca do Deus vivo. Então ele convida, ele diz, congregai-vos e vinde a mim, chegai-vos todos juntos, né? Vós que escapastes das nações. Porque os que carregam o lenho, quer dizer, a imagem de escultura, os que adoram ídolos não sabem nada, não é isso que está dizendo? Está dizendo exatamente Nada isso. sabem. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Quer dizer, ora a um Deus que não existe, na verdade, né? Versículo 21, por favor. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, apresentar as vossas razões. Justifica por que você adora uma imagem? Justifica? Você consegue justificar? Não, você não consegue. Justifica por que você pede a esse ou aquele ídolo e confia neste ou naquele ídolo. Ninguém consegue justificar. O que os ídolos fazem? O que as imagens de esculturas fazem? O que nós, homens, fazemos? Porque ídolo não é necessariamente uma imagem de escultura, não pode ser um homem, uma liderança política ou religiosa, não é verdade? Verdade. Um artista, um ator, um cantor, né? Sim. Justifica apresentar as vossas razões. Por que razão? Por que razão
eu devo confiar em homens, eu devo adorar ídolos, eu devo depender das pessoas ou de quem quer que seja e deixar Deus um plano secundário. Por que razão? Eu falava no último domingo, na mensagem, que a minha lista de amigos já foi alterada tantas vezes, mas tem um nome lá na minha lista que nunca mudou. Ele é meu amigo desde o princípio, continua sendo meu amigo, né? E é claro que não existe essa de eu estar certo, sempre certo, e meus amigos estarem errados. Não, negativo. Em alguns casos, eu os entristeci. Mas, na maioria das vezes que eu tenho conhecimento, muitos amigos chegados meus no passado me abandonaram sem motivo, sem razão. É claro que eu erro, eles erram, mas mesmo eu errando, Jesus continua meu amigo. Mesmo eu sendo falho, sendo pequeno e de difícil compreensão, ele consegue me compreender, porque ele sonda os corações. Então não se iluda com as amizades do mundo, com o apoio do mundo, que amanhã você vai se ver só, se você não buscar a Deus. Aliás, o próprio Jesus, ele só fez o bem e chegou uma fase da vida dele que ele estava sozinho, todo mundo se dispersando ou abandonando. Ele até perguntou, né? Ele até falou... Deus meu, Deus meu. Não, no capítulo 17 de João, na oração, se não me engano, 16, ele fala assim, que vocês vão fugir, dispersar cada um para suas casas, mas eu, contudo, não estarei só, porque o Pai está comigo. Não é verdade? Uhum. Então, o amigo que não nos deixa, que não nos abandona, que não nos vira as costas, que é Jesus Cristo, ele vai estar sempre protegendo, consolando, confortando, ouvindo, né? E aí Deus está desafiando quem quiser contender com ele, que apresente as razões. Sim. Né? Apresentar as vossas razões. Que tomem conselhos uns com os outros. Faça uma reunião para ver se chega a alguma conclusão, né? Isso. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade, quem desde aquele tempo o anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Nós não estamos anunciando uma igreja, né? Nós estamos anunciando uma religião. Nós estamos pregando o único Deus. Não há outro Deus além de mim, ele disse. E ninguém consegue provar mesmo. Só existe ele. Ele fez todas as coisas com a palavra. Ele deu ordem, as coisas vieram a existir. Agora, relativo àquilo que falamos na introdução da mensagem, do programa aqui, sobre o Pedro, né? Quando ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Sim. Que era o único risco dele, o único perigo ali, né? O único perigo era submergir ali com aquelas ondas todas, aquele vento, né? Porque por mais que alguém saiba nadar, eu suponho que ele sabia nadar, porque era um pescador, né? Era a profissão dele. Mas quem vai nadar no meio de uma tempestade? Aliás, eu posso falar isso com propriedade, né? Eu achava que sabia nadar e quando eu estava em alto mar e a onda passava por cima de mim, o que eu tentava saber nadar? Se a onda vem por cima, se ela quebra em cima de mim. Quebra em cima da pessoa. Então não adianta saber nadar, né? Bebi água, sangrava o nariz, os olhos. Então, Simão, ele olhava para Jesus e caminhava sobre as águas. Aí o que diz? Reparando, porém, na força do vento. Olha o que Deus recomenda no versículo 22, por favor. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você vê que ele não impõe restrições, né? A princípio ele, no capítulo 45, ele fala que a Etiópia e o Egito, que eram as nações mais poderosas da época, iam servir o Judá, um povo pequeno, né? Mas aí olha o que Deus faz.
olhai para mim todos os limites da terra, de ponta a ponta. Sem fazer distinção. Exatamente, de europeu, de asiático, de americano, sul-americano, né? Ele disse todos Africanos. os limites da terra, né? Toda a terra, todas as nações, né? Todas as nações. Agora, olhai para mim. Esse olhar, olhar para Deus, já que fisicamente não o vemos, na verdade, é figura de linguagem. Se na época o Simão ele tinha uma figura de Deus na frente dele, né? Ele tinha o representante legítimo, como diz lá em Colossenses 1, né? Se ele tinha uma referência, porque Jesus era a imagem do Deus vivo, tá? A imagem do Deus vivo. Então, se Pedro podia olhar fisicamente, de que maneira eu e a bispa, você, nós podemos olhar? Não reparar, não atentar para o grau de dificuldade dos problemas, não atentar para os obstáculos, ou seja, não ter medo, não se espantar com aquilo que parece que vai ser o nosso fim, a nossa derrota, a sua derrota, não. Olhai para mim, né? E sede salvo. E sede salvo, ser salvo no sentido do livramento, no sentido do milagre, da cura, da libertação. Porque quando a gente ouve dizer que está doente ou tem um diagnóstico, um exame contrário às nossas expectativas, há uma tendência em abalar a alma, os sentimentos, os pensamentos, ou qualquer outra notícia, qualquer notícia contrária, ou seja, adversa, a tendência é nos sentirmos abalados, tá? Apavorados. Talvez você esteja vivendo isso aí, uma fase difícil, um momento difícil, uma situação difícil, tá? Mas a palavra diz assim, olhai para mim e sede salvos. Continua, bispo, por favor. Todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quer dizer, católicos, evangélicos, muçulmanos, não religiosos, né? Espíritos. Quem olhar para ele vai ser salvo. Quem reparar na força do vento vai afundar. Sim. Não é verdade? E tá aí a tempestade, né? Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente no Senhor há justiça e força. Que coisa maravilhosa. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Esse será justificada, né? Nós somos descendentes, na verdade, isso no sentido espiritual, né? Quem é o patriarca que nos deixou um legado, uma herança? O Abraão. Abraão. E quem é o Deus de Abraão? O Deus de Israel. Então, em qualquer lugar do mundo, quem professar a fé em Jesus Cristo, Jesus diz, esse também é filho de Abraão. Exatamente. Né? Então, esse será justificado, será perdoado, né? Será perdoado, porque a justificação é pela fé. E quando Deus, ele desafia, né? Que a gente justificar a incredulidade, né? Porque alguém duvida de Deus? Tem motivo para duvidar de Deus? Não, claro que não. Tem motivo para acreditar em Deus? Sim. Motivo de sobra. Interessante é que, quando ele diz olhai para mim, é no sentido da fé, da esperança, da confiança nele. É você acreditar que verdadeiramente Deus é maior que a sua adversidade, que o seu problema, que as suas dificuldades. Deus é maior que todas as nossas dificuldades, todas juntas. Deus é maior. E se nós confiarmos nele, se buscarmos nele, se nos voltarmos para ele, certamente ele vai nos dar vitória. Geralmente, quando a gente jura alguma coisa, que nem é bom, né, ficar jurando, mas se a gente jura, a gente procura algo maior para a gente, né, mostrar. Eu juro por isso, por aquilo ali. E Deus jurou por ele mesmo, porque não tem ninguém superior a ele.
Então ele diz: por mim mesmo tenho jurado, porque da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Como se ele Então, precisasse, né? é, Justificar. Agora você vê não que, precisa mesmo, você vê que né? coisa, Mara, que privilégio nosso, né? Sim, O nosso Deus, ele é simples, ele é poderoso, é onipotente, né? Ele é realmente misericordioso e humilde, né? sim. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de Espírito coração. de coração. Quer dizer, Deus é humilde de coração. Porque por que Deus deveria se preocupar Injurar. conosco, né? Esses dias eu vi um caso de injúria racial, de homofobia, enfim, né? Uma criatura que tem um diploma de advogado e entrou numa padaria humilhando. Isso aí não é julgamento e nem ninguém que diz as imagens e os áudios, ela falando, né? Foi ontem, né? E xingando os negros. E, aliás, esse negócio está feio aqui no Brasil, né, Antônio? A coisa está preta para o nosso lado, hein? Com perdão do trocadilho, Antônio, a coisa está preta. Rapaz, os negros nunca tiveram uma saia tão justa. Eu que o diga, na internet, em tudo que é lugar. Não, Antônio deve ter visto esses dias aí. Eu nem mostrei para a bispa, não, porque ela já não gosta de ver isso. Ela acha que eu fico buscando isso, não é que eu fico buscando. Quando eu abro, já está lá, minha imagem, o jeito falando, e ninguém toma atitude. Aí eu vi essa situação, essa criatura, que é advogado, uma loura, né? Advogado, não sei o quê, como se fosse alguma coisa. Deus é professor de tudo, Deus é dono de tudo, e ele está dizendo: eu juro por mim mesmo que vou te abençoar, que vou te salvar, que vou te livrar, que vou cuidar de você. Deus precisa de nós para quê? Aí aparece um ser humano, desculpa a expressão, o telespectador, eu não sei se vai soar com uma falta de educação, mas come sardinha e arrota caviar. Rapaz, o que é o ser humano? De que vale o diploma, a cor da pele? Isso não vale nada. Isso não vale nada. Você é o quê? Ninguém é nada. Ainda bem que foi presa, né? Só que entrou numa porta e saiu na outra, né? Foi presa, já foi solto também. Diz que é crime que racismo é crime, e ela confessa, mas não quer saber não. Ela foi para a delegacia xingando os negros. Foi na frente da polícia xingando os negros. Aí prenderam e já soltaram. Seja porque advogado fosse um pobre, talvez ficasse lá, né? Fosse pobre, preto, que nem nós entrando, ficava lá. Mas fazer o quê? Mas aí é que tá. O que é o ser humano? O que é o homem? Não é nada, rapaz. Não é nada, é besteira. Agora, Deus é tremendo, né? Maravilhoso. Ele diz: olhai para mim e sede salvos, a vós, todos os limites da terra. Quer dizer, não, ele poderia dizer: não, eu vou salvar só aqueles ali. Né? Mas ele chama os que escaparam das nações. Tomara que, com essa palavra, outros consigam escapar também da idolatria, da prostração. Não é verdade? Consiga olhar para Deus, enxergar e ser perceber salvo. o favor, a graça, né? Exatamente. Perceber que Ele está falando, não importa de onde você seja, o que você seja, de qual religião, denominação, cor, raça, credo, o que importa é que você olhe para mim para ser salvo. Muito bem. Nós vamos orar. Parece que o Antônio hoje venceu, como é que falou? Estou escutando tocar aí o despertador, né? O Antônio conseguiu vencer o despertador, acordou mais cedo, hein? Voltou com uma hora. Nem falo de quem é esse despertador. Aí nós vamos orar, então vamos falar com Deus. Vamos, sim. É que o povo não está pegando aqui no microfone. Não pega, não tá. Ainda bem, né? Senão tem gente que quer passar vergonha aí. Mas vamos orar, vamos falar com Deus então? Vamos sim. Eu queria pedir que você nos ajude, né? Nós temos até o dia 30 em algumas emissoras, vamos continuar em outras. E agora nós temos o aplicativo que é acessível a todos, que é o Mundial Play. Olha que coisa maravilhosa. Se você baixar o aplicativo Mundial Play, vai estar escrito lá, abrir. Isso. Né? Aí você pode ou não abrir, né? Mas se você abrir, já vai dar direto nas imagens do programa. Ou se você não puder abrir naquele momento que você baixou o aplicativo, quando você clicar lá em cima do aplicativo, já vai abrir direto também. O Mundial Play realmente é pra gente que nem eu, assim, da roça de Cisneiro, porque até eu consigo lidar com isso aí, Antônio. Eu sou meio fraco com esse negócio, hein? Mas eu consigo lidar com isso aí. Então, baixa o aplicativo para você não ficar sem um programa. De repente, na sua cidade, essa emissora saia, né, até o dia 30, mas a maioria vamos continuar. E na Parabólica, você vai procurar, vai encontrar-nos. Enfim,
E nós vamos dando aqui as diretrizes, tá bom? Não deixe, né, de ajudar essa Essa- programação. Aliás, infelizmente, a ajuda tem sido pouca, né? Por isso, Sim. nós não podemos culpar ninguém também, porque de 6 meses para cá ficou muito difícil, né? Ficou inviável realmente manter o programa. Não conseguimos, né? Mas Deus vai prosperar, vai dar condição, vai preparar um exército. Você pode adquirir o carnezinho dos amigos de Deus ou dos ganhadores de almas, né? Do ganhador de almas, e você pode ajudar com 200 ou com 100 ou com 40 por mês, todo mês fielmente, se tornar também um dizimista fiel dessa obra. É muito importante. Vamos orar, bispo. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito e nos mostrado. E queremos sim te agradecer pelo privilégio de te conhecer, por termos podido abrir os olhos e te ver, Senhor. Pois sem ti não somos nada, não podemos absolutamente nada. Então que essa pessoa que nos assiste neste momento possa se sentir tocada pelo teu poder e possa te enxergar, para que ela possa ser salvo sim das enfermidades, dos problemas que ela tem vivido, que ela tem passado, e ela que pensa que está sozinha, Pai, viu agora que não está só, que o Senhor olha por ela e que o Senhor pode salvá-la. Então toca e repreende toda enfermidade, toda angústia, repreende, Senhor, este mal que esta pessoa esteja sentindo, que o teu poder possa tocar e agir desde o alto da cabeça até a planta do pé e repreender, Senhor, todo o mal, dando paz, dando a certeza da vitória em teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô Pai, o Senhor disse, olhai para mim e sede salvos, e sereis salvos. E, na verdade, muita gente não sabe como olhar, já que o Senhor não vem com visível aparência, não está fisicamente diante de nós. Mas olhar com o olhar da esperança, da fé, da confiança, do descanso em Ti, como quem está à sombra de uma árvore gigante. Devemos estar à sombra do Onipotente. Senhor, são tantas as lutas, Pai, as dificuldades, às vezes a dor, a injustiça embaça os nossos olhos, ofusca a nossa visão. É difícil enxergar o Deus vivo, o Deus poderoso, com tanta névoa, com tanta cerração, neblina de problemas, de dificuldades, de barreiras. É preciso ter realmente um binóculo, um monóculo, uma luneta, Senhor, alguma coisa, uma lente de aumento, uma lupa. E só a esperança no Senhor, a fé no Senhor. Por isso eu peço, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua obra. Pai, toma posição, seja nosso advogado, seja nosso juiz. Sim, meu Deus. Toma posição, Pai, naquilo que estão fazendo com a tua obra, com a tua igreja, com o ministério. Cuida dos bispos, das pastoras, dos pastores, das missionárias, dos obreiros, do teu povo. Cuida de nós, da nossa família. Cuida dos familiares do teu povo. Cuida desta nação e de todas as nações, da humanidade, Pai, independentemente de religião. Jesus consagra a água e quem beber receba vida. Abençoa os dizimistas, os patrocinadores da tua obra, os ganhadores de almas. Abençoa, Pai, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando, libertando, prosperando, abrindo portas para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Beba d'água abençoada. Se você quer esse programa na sua casa, ajuda a gente. Seja dizimista fiel dessa obra. 10% de tudo que Deus lhe der, entrega na obra do Senhor. Deposita em uma dessas contas que aparece aí no rodapé do seu vídeo. E esses dias, mais do que nunca, estamos precisando da sua ajuda.
Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Deus abençoe e não se esqueçam da nossa vigília, dia 11 de dezembro, a partir das 11 horas da noite, tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.